1 Reis, capítulo de número 15, versículo 9. Quem achou diz amém. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, reinou Asa sobre Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi, seu pai. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar nessa manhã na tua casa, para ouvirmos a tua voz. Que o teu Espírito, uma vez mais, ele tenha liberdade em passear por essa casa. Salva, cura, liberta, transforma, batiza, faz aquilo que apraz ao teu coração. Deus, amarra-nos no teu altar, leva nossa mente, Senhor, cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus ele já tem me direcionado para esse culto, para essa manhã, para esse momento. Asa, ele faz parte da dinastia de Davi. Ele é o 5º rei da dinastia de Davi. Depois de Davi veio Salomão, depois de Salomão, Roboão, depois de Roboão, seu pai Abias, e depois de Abias, Asa. Quando a gente olha para a sua história, existe uma personagem que vai se destacar, vai entrar em evidência, não apenas na vida de Asa, mas também na vida do seu pai Abias e do seu avô Roboão. Essa mulher é Maaca, que a Bíblia coloca como sua mãe, quando na verdade ela é sua avó. É uma forma ali de falar dos seus antepassados. E essa mulher, ela é tão relevante na história de Asa e do seu pai, que ela é a responsável por colocar 2 reis no trono de Israel, Judá, no Reino Sul. Se você ler 2 Crônicas, capítulo de número 11, você vai perceber que essa mulher, ela não é a principal esposa de Roboão, mas ela é a favorita. Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas, e dentre elas, Maaca é a que ele mais amou. Dentre os seus filhos, ele teve 28 homens e 60 mulheres. Então, na ordem de sucessão, você vai ver que Abias, ele não era o favorito para sentar no trono, mas como Roboão amava Maaca, a Bíblia diz que ele quis colocar Abias no trono. Então ele pega os seus filhos, vai distribuir entre Benjamim e Judá, entre as tribos que estão sobre o domínio do Reino Sul, e vai enriquecê-los, vai protegê-los, para que eles não se levantem contra Abias, e ele tenha condições de reinar. Por causa do amor de Roboão a Maaca, o seu filho foi o sucessor do trono. Essa mulher, ela é tão articulada, que ela também consegue colocar o seu neto sob o trono. Dr. Roosevelt Norman Chamberlain diz que ela aparece em evidência ali, vinculada à sua história, ao nome de Asa, porque foi ela responsável pela formação, pela criação desse menino. O grande problema é que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que ela caminha por um caminho de idolatria, devota de Azera, e por conta disso, você olha para a história do pai de Asa, Abias, e você não vê uma perspectiva de futuro olhando para o seu governo. Reinou apenas 3 anos, desagradou ao Senhor, fez aquilo que Deus reprovava, e por causa disso, Deus arranca ele do trono. Quem reina agora é seu filho. E quando a gente olha para a sua história, há uma expectativa talvez no coração dos homens, que ele possa repetir o erro dos seus pais, uma vez que ele vem da mesma casa, da mesma família, e tem a mesma criação. A mesma mulher que formou Abias, seu pai, e conduziu até a idolatria, é a mesma que está formando Asa. Então tudo indica
que a sua história será uma repetição de erros do seu pai, que a sua história será as sombras do fracasso do seu pai. Só que quando você olha para a trajetória de Asa, ele até esse momento é o rei que mais reina na nação de Israel, no Reino Sul. Seu trono chega a 41 anos. E quando você olha para a sua história, você percebe que o que vai determinar o sucesso de Asa são as decisões que ele tomou ao decorrer da sua vida. A história de Asa me prova que o lugar aonde nós iremos chegar, ele não é determinado pelo lugar que nós saímos. O lugar aonde nós iremos chegar, ele é marcado pelas escolhas que fazemos pelo meio da nossa trajetória. Se dependesse de onde ele saiu, e de onde ele cresceu, e da formação que teve, ele não teria conseguido chegar muito longe. Mas todos os dias, Deus coloca oportunidade na nossa vida, coloca pessoas no nosso caminho, nos apresenta possibilidades para dizer: você não precisa ser a reprodução daquilo que deu errado, você não precisa ser a consequência daquilo que fracassou. Ainda que você tenha vindo de uma família, de um lar desestabilizado, se você aproveitar as oportunidades que Deus está te dando, Deus pode, a partir de você, fazer você chegar aonde ninguém até hoje conseguiu chegar, na sua casa, na sua família. Eu olho para a história de Asa e eu vejo que ele tem consciência que ele não está sentado nesse trono por causa do seu pai. Ele não está sentado nesse trono porque ele faz parte de uma linha real. Ele não está sentado nesse trono porque ele era um príncipe, porque por muito menos homens como Saul perderam a sua descendência para sentar no trono por causa dos seus pecados. O reino norte não se estabiliza por um governo. Todas as vezes que se corrompia, Deus trocava e permitia que o outro sentasse no trono. Asa sabe que ele só está ali, não é por causa do seu pai, não é por causa do seu avô, mas é por causa do seu tetravô. O versículo de número 4 do capítulo de número 11 diz que por amor a Davi, Deus fez uma aliança com ele tão profunda, que disse: nunca faltará uma lâmpada acesa em Israel, um descendente seu sentado no trono. Asa sabe, se eu estou aqui, é porque um dia alguém na minha família amou a Deus de forma tão intensa. Se eu estou aqui, é porque um dia alguém na minha família se entregou tanto a Deus, que a sua misericórdia, mesmo sem eu ter semeado nada, chegou até mim e me permitiu sentar no trono. Então eu sou apenas o reflexo de alguém que semeou lá atrás para Deus. O que eu estou dizendo é que Deus está dando a oportunidade para alguém, ainda que tenha crescido num lar onde os pais são divorciados, de na sua vez você terá um casamento sólido. Ainda que você tenha crescido num lar em que a maioria das pessoas tenha caminhado pelo alcoolismo, você seja uma pessoa liberta. Eu estou pregando para pessoas que ainda de dentro da sua casa você não tenha sido criado pelos seus pais. Você assuma o seu papel dentro da sua casa e crie os seus filhos, porque você não precisa ser a consequência daquilo que você recebeu, mas você pode fazer uma escolha diferente, e Deus semeará naquilo que você plantou, honrará a sua escolha. A história diz, oh glória, olhe para cá e redobre sua atenção. A história diz que um certo comerciante chega na abadia da Inglaterra, um lugar onde reis, nobres, pessoas relevantes na sociedade, elas eram enterradas. E perguntando ao porteiro daquele lugar, ele disse: qual é o túmulo, fora o do soldado anônimo, que é o mais visitado? E aquele homem disse: é o de David Livingstone. Quando ele ouve sobre a sua história, ele está falando de um médico missionário que entregou a sua vida, entregou os seus projetos, a sua juventude no altar de Deus, e gastou a sua vida no interior da África, pregando o evangelho das boas novas. Quando David Livingstone morre, a história diz que ele é trazido de volta à Inglaterra, e no meio do seu cortejo fúnebre, sendo honrado nacionalmente pelas pessoas daquele lugar, tem um homem que se destaca entre a multidão, porque chorava copiosamente, estava ali cheio de conflitos,
joelhos e chorava muito alto. Alguém curioso se aproxima dele e pergunta: por que você chora tanto? Por que você está tão angustiado? E ele, se referindo a Livingstone, ele disse: eu cresci na mesma aldeia que Davizinho, eu trabalhei na mesma empresa que Davizinho, eu estudei na mesma escola que Davizinho, eu frequentei as mesmas aulas da igreja do que ele. Hoje, no final da nossa vida, ele é um homem reconhecido e honrado nacionalmente, e eu morro como um bêbado esquecido entre a sociedade. Saíram do mesmo lugar, caminharam pelo mesmo terreno, tiveram as mesmas condições, só que o que gabaritou um para ser relevante no seu tempo e o outro para morrer esquecido pela história foram as escolhas da sua trajetória. Sua vida não é marcada pelo lugar aonde você saiu, sua vida é marcada pelas escolhas que você faz. A Bíblia diz no início do verso de número 1 do capítulo 15 que seu pai Abias seguiu os conselhos do seu pai em idolatria, mas Asa rompeu esse caminho na sua história e ele disse: eu tenho duas opções, ou eu repito os erros de papai e serei irrelevante na história, ou eu imito quem deu certo, imito quem foi longe, imito quem voa alto. É por isso que o verso de número 11 diz: e Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi. Se imitar quem deu certo, se seguir quem deu certo, se aprender com quem deu certo, se ser orientado e discipulado por quem deu certo, é impossível você dar errado na sua vida. Se você entender o que eu estou pregando essa manhã, não é sorte o que acontece aqui. Deus é extremamente intencional e nada na Bíblia está solto ou com pontas soltas. A Bíblia diz que Asa reinou 41 anos. Você acha que esse número é aleatório? Você acha que esse número está solto? Para onde Asa olhava? Para Davi. Quantos anos Davi reinou? 40. O que Deus fez na vida dele está proporcionando em outras escalas fazer na vida de Asa. Se Asa olha para o seu pai, a expectativa do seu reinado era 3 anos, porque Abias reinou 3 anos. Se Asa olha para o seu avô Roboão, a expectativa do seu trono seria de 17 anos, porque seu avô reinou 17 anos. Mas como ele mirou no seu tetravô Davi, o que Deus permitiu Davi viver, agora está permitindo ele viver. Não é difícil saber quem você será daqui a 10 anos. É só saber as músicas que você ouve no Spotify, os livros que você lê, as pessoas que você segue no Instagram, os vídeos que você acompanha no TikTok. Para onde você está olhando? E eu vou falar quem você será. Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem filhos favoritos. Alguém já disse: o segredo do ministério não é quanto você tem de Deus, mas é quanto Deus tem de você, quanto Deus tem do teu tempo, quanto Deus tem da tua entrega, quanto Deus tem da tua dedicação. O Deus que usou Davi, o Deus que levantou Elias, o Deus que levantou homens relevantes no nosso tempo, Ele ainda continua passando os seus olhos pela terra, procurando alguém que esteja disposto a queimar no seu altar, para que o nome dele seja glorificado. O Deus que levanta é o Deus que estabelece estações. O Deus que levanta é o Deus que estabelece tempo. O Deus que levanta é o Deus que dá condição de exercer aquilo que foi chamado. Se você olhar a Bíblia Sagrada, eu vou perturbar a mídia agora, me ajude aí. Vamos pregar junto. 1 Reis, capítulo de número 15, versículo de número 11. 1 Reis, capítulo de número 15, versículo de número 1, perdão. 1 Reis 15, 1, diz assim a Bíblia Sagrada: e no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar.
Deixa aí na tela. O livro dos Reis, ele organiza para nós a ordem cronológica dos fatos. Uma vez que são dois reinos, Reino Norte, capital Samaria, Reino Sul, capital Jerusalém. Para nos alinhar no tempo, ele faz essa comparação, para que a gente possa entender a cronologia. O que a Bíblia está dizendo é, enquanto no norte, Jeroboão está reinando há 18 anos, agora Abias no sul começou a reinar. Isso é um quadro comparativo, e você vai perceber que até esse momento a referência entre os dois tronos é o reino norte. A diferença entre os dois tronos é o reino norte. Só que quando Asa senta no trono, as cadeiras param de rodar e Deus estabelece o seu governo. E agora a referência nacional muda, porque daqui para frente, quando a Bíblia tentar organizar o quadro cronológico, a referência de trono não vai ser mais o norte, vai ser o sul. A Bíblia diz que Jeroboão morre e quem vai reinar agora é Nadab, e Nadab vai reinar durante 2 anos. E a Bíblia diz que no segundo ano de Asa, agora não é mais a referência de Jeroboão do norte, agora é a referência de Asa. Depois de Nadab, outro homem vai reinar, e esse homem reina Baasa por durante 26 anos. E a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, Asa estava reinando em Judá. Depois de Baasa, quem vai começar a reinar é Zinri, e ela vai reinar durante 2 anos. E depois de 2 anos, a Bíblia diz, e ela começou a reinar quando em Judá estava sentado Asa. Depois dele, ele morre. Quem vai reinar é um homem chamado Zinri, e não deu nem tempo de saber o que era rei, porque só ficou no trono 7 dias, 1 semana. Pela sua infidelidade, Deus cortou o seu trono e ele saiu. E quem está sentado ainda no reino sul? Asa. Depois dele começa a reinar Onri, e Onri reina durante 12 anos. E enquanto Onri está reinando, o seu tempo de governo acaba. Mas quem ainda está sentado no reino sul, sendo conduzido por Deus? Asa. Começa a história do rei mais famoso do reino norte, o rei mais famoso para nós dentro da Bíblia Sagrada do reino norte, Acabe. E a história começa dizendo, e no 38º ano de Asa, Acabe começou a reinar. Quando Deus prioriza um homem, Deus estabelece o seu governo e faz dele uma referência nacional. As histórias das outras pessoas passará pela sua fidelidade a Deus. Não tem como mencionar a história de 6 reis do norte sem passar pela história do homem que tinha tudo para dar errado, mas colocou Deus no centro da sua vida. O segredo não é de onde você sai, o segredo é quando você traz Deus para a tua história. E aí quando você olha para cá, o que você vai perceber é que o que acontece aqui é estranho. Versículo de número 11, versículo de número 10, do capítulo 15 ainda. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe? Pregue comigo, e era o nome da sua mãe? Você concorda comigo que esse nome está dando peso para Asa? Eu estou falando de um tempo em que os nomes são muito parecidos. Eu estou falando de um tempo em que sobrenome não era usado como a gente usa hoje. Minha mãe está ali, colocou 5 sobrenomes em mim, irmão. Difícil tu não me achar. É muito nome para uma pessoa só, para uma pessoa desse tamanho. É muito nome para uma pessoa só. Mas nessa época, para poder identificar os nomes, serviam também como uma identidade. A Bíblia vai vincular a história do seu antepassado para dar peso à sua história. Então, como a gente vai ver na Bíblia Sagrada, por diversas vezes, uma característica marcando o seu nome. Por exemplo, quantos lembram aqui do homem que batizou a Cristo? O seu nome era João? Isso não é seu sobrenome, isso é a sua função. Batista é porque ele batizava de batismo. Você olha o homem que traiu a Cristo, o seu nome é Judas
Iscariote. Iscariote não é sobrenome. Ish no hebraico é homem. Quiriote, homem de Quiriote. Isso vai caracterizar a sua identidade. Quando o homem ele era mencionado, o nome do seu pai dava peso para a sua história. No versículo de número 1 do capítulo de número 15, a Bíblia vai usar esse recurso. A Bíblia diz que Jeroboão, versículo 1 do capítulo 15, Jeroboão começou a reinar e ele era filho de Nebate. Quando você vai ler a história de Josué, a Bíblia diz, e Josué, filho de Num. Você vai ler a história de Davi na Bíblia, e a Bíblia vai dizer, e Davi, filho de Jessé, e Salomão, filho de Davi. O pai dava peso para ele, marcava a sua história, marcava a sua trajetória. Só que quando você ler a história de Asa, aí a gente chega no versículo de número 10, você vai ver que o nome que está vinculado à sua história não é o nome do seu pai Abias, mas é o nome da sua avó. A maioria dos historiadores estão inclinados a acreditar que foi essa mulher que cuidou de Asa, que tomou conta, que formou ele. É por isso que o nome dela está vinculado à sua história. Só que Abias é pai de Asa. E por que o nome dele não aparece ali? Porque provavelmente ele não exerceu o seu papel social na vida do seu filho. Então Asa é órfão de pai vivo. Sabe quem é Asa? Um rei criado por vó. Você conhece alguém assim? Que por causa de um avô a peteca não caiu? Que por causa de uma avó você estava vestido, foi para a escola, por causa de um avô e de uma avó que decidiu preencher um papel que o pai se recusou a preencher porque construiu outra família, que a mãe, querendo viver para os seus amores, se tirou, se exilou desse papel para querer viver os seus projetos, e uma avó teve que assumir esse papel. Você cresceu, está formado, foi vestido, foi provido de todas as suas necessidades básicas. Graças a Deus pelos avós que preencheram aquilo que não foi preenchido. Mas se eu perguntar essa manhã, faz falta? Um pai te direcionando na vida fez falta? Você no meio da apresentação em Dia dos Pais, dentro da igreja, entregar o presente para o seu avô? Na apresentação da escola, todo mundo ali sentado, e você se apresentar para a sua avó, sabendo que a sua mãe não está nem aí. Dá para viver criado pelos avós? Dá. Dá para se formar criado pelos avós? Dá. Mas quem cresceu como Asa sabe a importância de um pai sentando e dizendo: segue por aqui, começa por aqui. Outro dia um amigo meu, pastor Silas, me procurou e disse: você viu fulano? Com menos de 30 anos, estabilizado, já comprou a casa, carro, já está com a vida certa na marinha. Eu disse para ele: não fica triste não. Ele olhou para mim e disse: por quê? Eu disse: é porque ele teve um pai que direcionou ele dizendo: faz essa prova, não gasta o seu dinheiro não, compra um apartamento, aluga. Tem muita gente aqui que está aprendendo, batendo a cabeça porque não teve um mentor dizendo: é por aqui, ó. Tem muita gente demorando um pouquinho mais para ter alguns resultados porque não teve alguém dizendo: é por aqui. O caminho é esse, dessa forma. Mas está aí Asa, lutando para colocar Deus no centro da tua vida, criando uma guerra dentro de casa, porque ele desconstituiu sua avó como rainha mãe, porque ela estava adorando a outros deuses. Ele disse: no meu reinado não, Deus vai ser o primeiro. Remando contra tudo e contra todos para poder romper na sua vida, na sua história, e o nome de Deus ser glorificado. Ele sabe quais são as marcas de ser sido criado por alguém, mas aquilo que eu não recebi não é desculpa para eu não entregar. Aquilo que eu não recebi não é desculpa para eu desaguar minhas feridas na vida dos outros. Asa sabe o seu papel social, e é por isso que a Bíblia ela é perfeita, porque o livro de Reis
não poderia terminar sem antes contar acerca do seu começo, do seu meio e do seu final. 1 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 41. 1 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 41. E Josafá, filho de... Eu imagino Asa sentando com o menino dizendo: deixa eu te contar um segredo da vida. Eu comecei o meu trono diferente de você. Eu não sabia o que era ser um rei. Fui orientado pela minha avó e caminhei tentando seguir pessoas que eu nem tive a oportunidade de sentar para tomar um café. Mas deixa eu te falar, na certidão de nascimento do seu pai, o nome que está ali é o da sua avó. Mas um dia, quando contarem a sua história, ninguém vai ocupar o meu lugar na sua vida. Quando falarem de você, todos saberão que Josafá foi filho de... Eu não sei se o seu pai te criou, mas Deus está dando a oportunidade de você criar Josafá. Eu não sei se o seu pai brincou com você, mas Deus está te dando a oportunidade de você brincar com Josafá. Eu não sei se o seu pai viu você jogando bola, mas Deus está dando a oportunidade de você ver Josafá jogando bola. Eu não sei se o seu pai entrou com você no casamento, mas Deus está dando a oportunidade de você fazer o casamento dos seus filhos. Eu estou pregando para uma geração que terá os seus filhos curados, porque decidiram romper a fracasso e a vergonha na sua vida. Tem Josafás aqui que vão dar trabalho para o diabo lá na frente, por causa de Asas que disseram: eu estudei em escola simples, mas você estudará em colégio bom. Asas que estão passando a noite acordado para o filho ter o que comer, para o filho ter o que beber. Asas que cresceram no lar de violência, mas Josafá não sabe o que é orfandade, por causa de alguém que disse: eu não vou entregar aquilo que eu recebi em você. Deus vai quebrar essa tradição de dor na sua família. Oh, Espírito Santo de Deus, oceanos. Estou sentindo Deus nessa casa, irmãos. Versículo de número 43 do capítulo 22. E andou, falando de Josafá, em todos os caminhos de Asa. Agora precisa ser muito rápido, Aninha, nessa mídia. Coloca o versículo de número 11 do capítulo 15. Versículo 11 do capítulo de número 15. E fez Asa o que era reto aos olhos do Senhor. Como? Deixa eu te contar um segredo. Asa não conheceu Davi. Asa ouviu falar de Davi. Asa não tomou café com Davi. Asa não teve um tempo de mesa com Davi. Asa nunca ouviu Davi cantando e compondo nada. Só chegou até ele quem ele foi, o que ele fez. Sabe o que Asa está dizendo? Para eu me manter fiel, eu não posso olhar para dentro de casa, porque se eu olhar para dentro de casa eu me perco. Se eu olhar para Abias, o meu pai, eu caminho na idolatria. Se eu olhar para Roboão, meu avô, eu caminho na idolatria. Então, para me manter fiel, eu vou ter que olhar para gente fora da minha casa, que nunca teve tempo de mesa comigo, que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas por causa dele eu estou me norteando e estou caminhando por aqui. Só que a Bíblia diz, no capítulo de número 22, no versículo de número 43, que enquanto Asa teve que olhar para fora, a Bíblia diz que Josafá vai ter que olhar para dentro. E andou em todos os caminhos de seu pai, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Olha Asa conversando com o menino, dizendo: um dia, para eu ser crente, eu tive que olhar pessoas que eu não conheci. Mas você não vai precisar pegar modelos do lado de fora. Você vai precisar olhar para dentro de casa, porque a referência de homem de Deus para você não está no YouTube, não está no Instagram, não está no TikTok, mas está dentro da sua casa. Eu sou, pastor Odilton, o primeiro pastor da minha família. Meu pai não é pastor, meu avô não é pastor, o meu pai ainda não é salvo, não ainda serve a Deus. E se eu estou aqui é por causa da minha mãe, que está sentada ali me ouvindo, que não deixou a peteca cair, que durante muitas vezes a gente querendo estar dormindo, ela disse: levanta, minha tia está ali e vamos para a escola
dominical, vamos para a igreja. Eu quero jogar bola, vamos para a igreja. Durante muito tempo, para eu conhecer a Deus, eu não podia olhar para dentro de casa, eu tinha que olhar para fora de casa. Eu me lembro quando eu era um adolescente, o pastor Silas foi pregar lá na DIG, e eu estava passando pelo um corredor, eu dei de cara com ele. Quando eu olhei para ele, eu disse: pastor, eu abracei ele. Ele bateu na minha cabeça e disse: Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu filho. Quantas vezes eu tive que olhar para fora de casa, e eu não consigo, pastor Silas, me acostumar com isso. Eu não consigo me acostumar com isso. Quando eu entrei nessa igreja pela primeira vez, que eu assisti uma reunião de obreiro, eu vou confessar meu pecado. Eu tirei uma foto do senhor, mandei para minha esposa, disse: Brenda, olha o pastor Silas aqui, o da televisão, ele está na minha frente. Quando eu vim aqui para a reunião de obreiro, eu estava sentado ali atrás, e eu falei para o pastor Tiago Santos, o meu pastor, eu disse: me leva até ele, deixa eu apertar a mão dele, deixa eu dar um abraço nele, deixa eu conhecer ele. E ele disse: eu vou te levar ali. E quando eu estava me levantando, o pastor esquerdo, o Espírito de Deus colocou a mão no meu peito. Eu estava sentado ali e disse: senta. Você vai para onde? Eu murchei. Eu queria tirar uma foto, eu queria tentar arrancar um sorriso do pastor para postar na rede social: o pastor gosta de mim. Ele disse: senta. Aí o pastor Tiago: você não vai não? Eu falei: não, tem muita gente ali, irmão. Se você vir aqui numa reunião de obreiro, esse altar fica cheio, todo mundo querendo falar com o pastor. Você vai aonde? Senta. 8 meses depois, pastor Alexandre Camargo me liga: você está fazendo o que amanhã? Eu disse: eu estava pregando. Ele disse: cancela, vai para a sede, porque o pastor quer te referendar na reunião de obreiro. Eu sentei ali, quando acabou tudo, nesse dia não subiu ninguém. O pastor Alexandre Camargo me chamou, eu e minha esposa, me trouxe até esse altar e disse: pastor Silas, esse é o Yuri, esse é o pastor Silas. E eu senti o Espírito de Deus falando: agora fala com ele, agora tira sua foto com ele, agora conversa com ele. Não é no seu tempo, não é na sua hora, é na minha forma, é do meu jeito. Eu apresento as pessoas aos homens. No tempo de Deus tudo acontece. Durante 8 meses eu vendo as coisas acontecerem de longe, e Deus dizendo: calma, calma, Asa. Você um dia olhou para fora de casa para estar aí hoje. Você um dia olhou para fora de casa, mas um dia, oh meu Deus do céu, eu tenho uma filha de 2 anos e meio e um menino de 4 meses. Quando eu preguei nesse altar a primeira vez, a minha esposa foi para dentro do berçário, e quando a minha filha me viu na televisão, ela começou a gritar no berçário: Tiago, papai, papai, papai. Aí a moça do departamento ali disse: shh, fala baixo, não é seu pai não, é o pregador da noite, fala baixo. Aí minha esposa olhou para ela e disse: não, é o pai dela sim, é o pai dela sim. Eu cresci vendo meu pai indo para o bar, eu cresci vendo meu pai fugindo do altar, mas desde que minha filha nasceu, ela me vê com a Bíblia numa mão, o microfone na outra, em cima de um altar, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Um dia eu vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou falar igual Asa: seja fiel a Deus, seja fiel a Deus como seu pai. Fica de pé adorando a Ele.